tudo, absolutamente tudo está nas mãos do nosso Deus. Tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Bom? Amém assim? Vamos ver, ó. Você me pegou agora, eu fiquei. Jesus. Coisa boa. Ele pega, ele nos dá com ele, irmãos. Pessoas que chegaram aqui, para essas crianças, Deus, que estão no culto aí em cima, e te pedimos, Senhor, por oração, que possa abençoar o filho, de uma forma tremenda, para falar aos nossos corações, que essa noite é uma noite de restauração, uma noite de salvação, uma noite a qual o Senhor venha falar claramente aos nossos corações, Pai, o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Amém. Peço perdão, tá, irmãos, pelo atraso. Ela tinha adoeceu, a gente foi para o hospital. Chegamos agora há pouco. E aí foi uma correria. Até mais chegou atrasado hoje, porque quem está ganhando ela. Ela disse até que a mãe na rua, não creio que é verdade. Chega agora, eu pensei que estava ao pai. Amados, o Wagner não vai indicar ninguém para votar. Votem em mim para o presente. Brincadeira. Vamos lá, fiquem de pé, saúde e unidade para todos nós. Domingo é eleição, eu nem sabia que domingo era eleição, e o Wagner falou que hoje é domingo. Então a mensagem vai ser sobre política, é claro, né? Muito, né? Que eu vou perder um tempo precioso Deus falando disso. Queridos, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Obrigado. Lucas, capítulo 19, verso 10. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Somente as vozes femininas. 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Somente as vozes masculinas. 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos juntos. 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Amém. Poucas mudanças de tradução. Podem sentar, queridos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou o que se havia perdido, ou o que estava perdido. É uma palavra muito forte. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Temos aqui uma junção de dois verbos que demonstra uma ação muito forte de alguém em direção a outra coisa. Veio buscar, tem uma busca envolvida dentro do propósito dele. E salvar quem está perdido. Esse texto é o ápice de uma história fantástica que a Bíblia conta. Certamente você já ouviu a história de Zaqueu. É uma das histórias mais pregadas em todo o mundo. E essa história culmina ou termina, o ápice dessa história é exatamente esse versículo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas essa história não começa aqui. Ela começa no momento em que Jesus resolve ir a Jericó. Ele vai àquela cidade
E quando ele está se aproximando de Jericó, diz a Bíblia, no capítulo anterior, depois você lê em casa, diz a Bíblia que uma grande multidão o acompanhava. À beira do caminho, um homem cego estava ali. Não conseguia ver, mas conseguia ouvir um grande barulho, uma grande multidão. Aquilo não era normal, aquele alvoroço não era comum. Aquele homem começa a ser chamado a atenção acerca de quem passava por ali. Talvez ele tivesse chamado alguém e tivesse dito: ei, quem é esse que passa por ele? Que grande multidão é essa que o segue? É César. Se eu tivesse lá, eu teria dito: é muito maior que César. Talvez ele tivesse buscado quem é esse que, por onde anda, uma grande multidão o acompanha. Alguém se aproxima dele, deve talvez ter dito: você não sabia que Jesus Cristo está passando por aqui? Aquele homem certamente já tinha ouvido falar de Jesus e do fato de que ele seria aquele que traria a esperança para Israel. Esse homem, quando escuta que Jesus aqui passava por ali, sai da sua condição inerte, sai da sua condição mórbida e entra num momento de ação fora do comum. Começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão apertava Jesus de todos os lados, de todas as formas, e ele não era ouvido por Jesus. Então ele começa a tornar a sua voz cada vez mais alta: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquilo começa a incomodar, especialmente os discípulos de Jesus, pois não queriam que o mestre fosse incomodado. Cala-te, não incomoda o mestre. E Jesus ouve aquilo e diz: traz ele até aqui. A multidão se abre, um caminho é aberto, aquele homem passa, é colocado diante de Jesus. Não pode ver, não pode enxergar, mas escuta uma voz talvez mansa, suave, cheia de esperança, firme e determinada: o que queres que eu te faça? E aquele homem cego disse: que eu torne a ver. Jesus disse: pois que você veja, a tua fé te cura. Os olhos se abrem, as escamas caem dos seus olhos, e aquele que não podia ver, de repente vê pela primeira vez a sua primeira visão. E a primeira visão é a mais impressionante que um homem poderia ver. Ele dá de cara com o seu Criador. Poderia ter visto qualquer outra coisa, mas quando os seus olhos se abrem, ele tem a oportunidade de a primeira visão que os seus olhos veem é o Criador. Ele vê Jesus. Um alvoroço toma de conta daquela cidade e Jesus continua caminhando para entrar em Jericó. Certamente, muitas pessoas saíram dos seus locais e foram se encontrar com Jesus, ou pelo menos tentar saber quem era esse Jesus, vendo pela primeira vez esse alguém que a sua fama corria em Jerusalém, corria em Judá, corria em Samaria, corria na Galileia e Nazaré, não importa, em todas as regiões corriam a história de que alguém estava fazendo sinais e maravilhas, fazendo o cego ver, mudo falar, surdo ouvir, coxo andar, mortos estavam ressuscitando por causa desse homem chamado Jesus. Uma multidão cerca de todos os lados. No meio dessa multidão, um homem pequeno, de baixa estatura, está lá, querendo encontrar Jesus, e o seu nome é Zaqueu. Zaqueu era um dos principais dos publicanos. E só para você entender um pouco do que era ser um Zaqueu, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Império Romano domina sobre Israel, coloniza Israel, o Império Romano passa a cobrar taxas, impostos, que deveriam ser passados de Israel para Roma. Só que o imperador, por conta própria, não poderia fazer essa cobrança. E não era interessante colocar romanos para fazer
de Israel, com as suas autoridades, para que os próprios judeus pudessem, entre eles, escolher pessoas que seriam os coletores de impostos, que são os publicanos. Havia dois tipos de publicanos. Havia o chefe dos publicanos, ou os chefes dos publicanos, que na sua Bíblia você vai encontrar exatamente essa expressão, chefe dos publicanos, ou principais dos publicanos, ou príncipes dos publicanos. E havia um publicano. Qual a diferença entre eles? O chefe dos publicanos era o empresário, aquele homem que tinha condição de contratar pessoas e distribuir elas em suas várias regiões, criar coletorias para que essas outras pessoas, os publicanos, pudessem fazer a coleta. Zaqueu era chefe dos publicanos. E Mateus, Levi, era publicano. Ele era o cara que estava na coletoria, coletando os impostos e prestava contas a Zaqueu. Só para você entender a relação. Mas como é que faz ser publicano ou chefe? Os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. Eram detestados pelos judeus. Porque você imagina a seguinte situação: nós somos colonizados por um novo poder, por um novo governo, vem, traz, nos faz de escravos, nos faz de subalternos, e de repente alguém do nosso meio resolve ser a mão de ferro desse governo. Alguém que é parte de nós, que deveria ser patriota como a gente, se indignar como nós nos indignamos, se revoltar como nós nos revoltamos. Esse alguém se coloca à disposição do nosso algoz para ser a mão de ferro, braço de ferro, que vai tirar do seu próprio povo o povo que lhe resta. Assim era a função do publicano. O publicano era um judeu que se colocou à disposição do Império Romano para tomar ou tirar do seu próprio povo o povo que eles ganhavam. E por isso, os judeus viam os publicanos como verdadeiros traidores, antipatriotas, antinacionalistas, pessoas que eram indignas de serem entendidas como parte daquele povo. No meio daquela multidão estava Zaqueu, doido para ver Jesus. Queria poder encontrar de repente ele, mas segundo o texto, se você for comigo lá no capítulo 19, vai lá, capítulo 19, versículo 3. Vamos pegar o verso 1 mesmo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, principal dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele nunca tinha visto Jesus, mas a fama de Jesus corria por toda a face de Jerusalém, por todos os lugares de Israel. Aquele homem já tinha ouvido falar do que Jesus fez e do que fazia, e naquele momento ele procurava ver. A multidão estava Zaqueu, que buscava ou procurava saber quem era aquele que estava no meio da multidão. É mais do que querer saber, ele realmente quem era Jesus. E a primeira reflexão de nós é essa: será que nós entramos nesse lugar apenas para assistir um culto? Será que nós entramos nesse lugar e apenas dizemos quero aceitar Jesus e sentamos nas nossas cadeiras e esperamos as coisas acontecerem? Ou nós estamos como Zaqueu em busca de encontrar Jesus, de ver Jesus, de saber quem Ele é? Mais do que entrar dentro de uma igreja, do que entrar dentro de um templo, do que fazer parte de um culto, do que ouvir uma mensagem, mas que se alcançar
buscar, diz o texto bíblico, em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Zaqueu buscava conhecer quem era Jesus. A multidão apertava Jesus de todas as formas. Ele era o tempo todo apertado por onde ele ia. Quem não lembra do texto da mulher do fluxo sanguíneo, que teve que se jogar de um lado para o outro no meio da multidão e só conseguiu tocar na orla de Jesus. Tamanho era a multidão que o apertava. Zaqueu era baixo, diz o texto bíblico, de pequena estatura. Tentava ver Jesus, mas havia uma muralha entre ele e Jesus. Não uma muralha de parede, uma muralha de pessoas. Havia um obstáculo entre ele e Jesus. Do lado de lá havia talvez a grande esperança da sua vida. Do lado de cá havia um homem perdido, um homem desorientado, não perdido geograficamente, não desorientado na geografia em que ele se encontrava, perdido na alma. Um homem perdido na alma, porque Zaqueu, assim como Mateus, por ser publicano, já não era mais recebido no meio do seu povo como judeu. Por outro lado, também não era romano, já não estava em um lugar, nem estava no outro. Não podia bater no peito e dizer: eu sou romano e aqui eu faço parte desse povo, porque não era. Não podia dizer: eu sou judeu e aqui eu faço parte desse povo, porque já era percebido como a escolha daquele povo. O publicano não podia entrar no templo, não poderia participar dos cultos, não poderia fazer os seus rituais perante os sacerdotes. Os publicanos não podiam fazer parte de um talmidim ou de um grupo de discípulos de algum rabino, porque os publicanos eram odiados, detestados. Aonde estava o publicano, estava o ódio contra eles. Aonde estava o publicano, estava a mágoa contra eles. Aonde tinha um publicano, tinha um rancor de um povo contra eles. Aquele homem estava ali no meio da multidão, mas ele estava sozinho. No meio da multidão, mas estava solitário. No meio da multidão, mas não tinha ninguém que o ajudasse. No meio da multidão, mas não tinha ninguém que o apoiasse. No meio da multidão, mas ele estava perdido. Perdeu sua identidade espiritual. Perdeu sua identidade como povo. Perdeu as suas companhias. Perdeu a sua família. Porque o judeu, ele era tão religioso, que quando ele entendia que ele foi traído, o traidor, era expulso da família, era colocado de fato à margem. E aquele homem, Zaqueu, estava perdido. Perdido nas suas emoções, perdido na sua existência, já não sabia sequer quem ele era, ou por qual propósito ele vivia, porque por um lado, ele ainda queria poder ir à igreja, por um lado, ele ainda queria poder participar de um culto, por um lado, ele ainda queria poder conhecer mais de Deus por meio dos ensinos de um rabino, de um mestre, doutor da lei. Mas por outro lado, ele não podia participar de nada disso. O propósito da sua vida começa a ser desencontrado. O significado do seu viver parece não ter um sentido ou uma direção a seguir. Entre Jesus e Zaqueu existe uma barreira, uma multidão que os separa. E embora sejam muitas pessoas, Zaqueu está perdido e só. E talvez seja o caso de muitos, ou de alguns aqui. Quais são as barreiras que te impedem de ver Jesus? E não falo de estatura. Quais são as barreiras que impedem você de conseguir olhar
perdidos. Zaqueu, ele não era apenas publicano, ele era chefe dos publicanos. E o texto diz, acrescenta lá no verso 2, chefe dos publicanos e rico. Zaqueu não tinha necessidade de dinheiro, tinha o suficiente, não passava fome em casa. O que ele tinha regalado com abundância, com abastança. Zaqueu tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar ou dar para ele, nada lhe faltava. Diante dos romanos, que era a autoridade política sobre o povo, ele tinha status, ele tinha fama, era alguém que podia dizer: estudei, estou numa excelente condição de vida, tenho um dos cargos que pagam melhor, tenho uma das melhores posições sociais da sociedade em que eu vivo, eu tenho um selo romano que me dá autoridade para entrar e sair aonde eu quiser, na hora que eu quiser. Estudei, poderia, mas não era assim. Por quê? Porque dentro da alma de Zaqueu havia uma falta de sentido de vida. Dentro de Zaqueu havia algo mais que lhe desse um prazer. Só existia tristeza, rancor, mágoa, ressentimento, culpa. Dentro de Zaqueu não tinha uma direção, ele não tinha um cais, estava à deriva no meio do mar. Tentava encontrar uma esperança para si, mas não conseguia ver. E quantas pessoas estão como Zaqueu? Quantas pessoas estão perdidas no seu próprio lugar? Quantas pessoas estão como um barco à deriva no mar? São levadas para onde o acaso leva. Se o vento dá para a direita, vai para a direita. Se o vento dá para a esquerda, vai para a esquerda. Não tem direção, não tem alvo, não tem propósito, está perdido. No meio de uma multidão, está sozinho. No meio da família, não é encontrado. Por quê? Porque a família não olha, porque os amigos não veem, porque não é percebido, não. É porque aqui dentro a pessoa não tem mais existência pessoal, não tem mais sentido próprio, propósito real, está perdido. E muitas vezes até tenta encontrar um sentido da vida, mas olha e não encontra. E a pergunta é: que multidão é essa que te separa de Jesus? Quais são as barreiras que se levantaram? Muitas pessoas não conseguem ver Jesus porque a barreira do orgulho não deixa. Algumas outras porque a barreira da autossuficiência não permite. Algumas pessoas não conseguem encontrar Jesus porque a mágoa que a igreja deixou no seu coração já não permite mais. Algumas pessoas não conseguem ver Jesus por causa dos seus medos, dos seus temores. Algumas pessoas não conseguem ver Jesus por causa que as angústias do seu coração são grandes demais, fortes demais, e ela não consegue olhar para outro lugar senão para a sua dor. Algumas pessoas não conseguem ver Jesus porque a culpa na sua mente é pesada demais e ela não consegue perceber outra coisa senão que ela é culpada e se torna carrasco de si mesmo. Qual é a barreira? Que multidão é essa que te separa de Jesus? Zaqueu não conseguia ver Jesus, mas o texto é claro. O texto diz: procurava ver quem era Jesus. Ele não apenas queria ver Jesus, ele procurava ver. E quem procura,
bate e encontra. Quem busca, encontra. Só que buscar não é apenas desejar. Buscar não é apenas querer. Buscar é agir, realizar, fazer algo que me leve ao encontro daquilo. E no meio da multidão, Zaqueu olha e vê uma árvore. É uma figueira brava, alta, aproximadamente 20 metros de altura. Mas ele sobe nos galhos mais baixos. E ali, no meio da multidão, ele se eleva e busca saber quem era Jesus. As pessoas apertam Jesus de todas as formas. Jesus continua caminhando. Provavelmente Zaqueu, inteligente como era, deve ter percebido a árvore ao longe, deve ter planejado: ele vai passar por ali, eu vou me posicionar naquela árvore, já corre para lá, sobe, fica lá de espreita. E Jesus vai avançando, caminhando pela rua central de Jericó, até que ele chega naquele ponto fatídico. E é legal perceber como Deus também busca nos encontrar. A multidão era grande. Sabemos por vários textos bíblicos que onde Jesus estava tinha milhares de pessoas. Por 2 vezes ele teve que alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas no meio de toda aquela multidão, Jesus olha na direção de Zaqueu. Os olhos se encontram. Jesus vinha a Jericó, agriculado, em sério, entra na cidade e é buscado por um homem que não é mudo, que não é surdo, que não é coxo, um homem que não é cego. Zaqueu não estava em busca de cura ou de milagre. Aparentemente Zaqueu não procura nada que Jesus possa dar. Ele só queria ver quem era esse alguém. Não estava doente, não estava enfermo. Mas Jesus para e o olhar de Jesus encontra o olhar de Zaqueu. E creio eu, dentro do meu coração, que o encontro desses olhares é como aparecer um cais para um barco que está ali. Tenho para mim que o encontro desses olhares é como o ponto de equilíbrio, chegando a balança que pende ou o pêndulo que vai daqui para lá. Tenho para mim que o encontro desses olhares é o encontro que traz um olhar de amor, que lança fora todo medo. O tema da mensagem de hoje é o convite inesperado. Certamente Zaqueu podia esperar tudo naquele dia, inclusive ver Jesus, saber quem ele era, mas com certeza ele não contava com a oportunidade de Jesus olhar para ele e encontrar Zaqueu no meio daquela multidão. E isso alegra demais meu coração, sabe por quê? Porque isso mostra para mim e para você que no meio dessa multidão Deus encontrou você. Não o seu vizinho, não a pessoa que está do seu lado, não a pessoa que está à sua frente, não a pessoa que está atrás. Ele olhou para você. Ele olhou nos seus olhos. A Bíblia diz que o Senhor conhece todas as estrelas e as chamas pelo seu nome. Nada escapa do olhar de Deus.
perdido que Zaqueu pudesse estar, por mais desorientado que pudesse estar Zaqueu, não importa se ele estava na deriva, Deus olhou para ele, no olhar dele, e a mesma coisa Deus lhe diz na noite de hoje. Não importa o quão perdido você esteja, não importa quantos temores tenham dentro de você, não importa quão sem sentido esteja a sua vida, no meio da multidão, Deus está olhando você agora. Olhando dos seus olhos, olhando para o seu coração, e o encontro desse olhar pode mudar o curso da sua história. Mais do que encontrar Zaqueu, Jesus olha no olhar dele e o chama pelo nome. Havia uma multidão de pessoas ali, uma multidão. Muitas pessoas estavam próximas de Jesus, algumas até tocando nele. Ele caminhando e a pessoa caminhando do lado, se apertando, se sacudindo para estar ali, do ladinho dele. Mas o olhar de Jesus sai no meio da multidão e vai em busca daquele que estava perdido. Encontra ele e o chama pelo nome, Zaqueu. Olha, imagina que o coração de Zaqueu deve ter ido de 0 a 1000 no mesmo instante. Quem era Zaqueu no meio daquela multidão? A escolha da sociedade, o humilhado, aquele que as pessoas passavam por ele, planeavam a cabeça e diziam: esse aí não vale nada. Quem era Zaqueu? Era aquele que, quando as pessoas olhavam para ele, dizia: raca, maldito, desgraçado. Era aquele que, quando andava pela rua, tinha que andar escoltado pelos soldados romanos, porque senão os judeus se rebelavam e apedrejavam ele ali mesmo. Zaqueu não era ninguém, não tinha valor algum para aquela sociedade. Mas aí vem um homem que é a esperança de um povo, caminha nas ruas de Jerusalém, alguém que é a imagem do Deus invisível. As suas mãos já haviam curado cegos, suas mãos tinham feito muitos falar, surdos escutar, coxo andar, mortos haviam ressuscitados ao impor das suas mãos. E de repente esse alguém, que é o maior de todos, o soberano sobre todos, não busca encontrar um justo. Ele não busca encontrar no meio do povo um santo. Ele não vai vasculhando e tentando achar no meio da multidão alguém perfeito. Não busca encontrar um sacerdote ou um doutor da lei. Não. Ele sai e vai em busca de alguém que está fora. E encontra alguém que está perdido. Encontra, e não somente encontra, faz um convite inesperado. Aquele convite deve ter trazido tremores nas pernas de Zaqueu. Não sei como é que ele conseguiu descer daquela árvore. Ele deve ter pensado: ele sabe o meu nome. Ele sabe o meu nome. Como ele sabe quem eu sou? Que homem é esse que nunca me viu? Eu vim aqui e consegui pelo menos ver, saber quem ele é. Ele me conhece. Mais do que isso, ele diz: Zaqueu, desce.
Uma das melhores coisas é você ser um anfitrião. É você receber alguém na sua casa. Você chegar para alguém e dizer: vai lá em casa, poxa, seria excelente ter a tua companhia lá. Vai lá. É bom demais você ser um anfitrião, receber alguém que você gosta. Mas existem pessoas que são importantes demais, que a gente nem sequer se atreve de convidar. São pessoas que estão além do nosso patamar, vamos por assim dizer. É o caso de Jesus em relação a Zaqueu. Certamente Zaqueu, mesmo no encontro dos olhares, jamais se atreveria a descer daquela árvore, ou gritar de lá como fez o cego: Jesus, filho de Davi, venha até minha casa. Não, certamente ele só queria ver Jesus. Era só isso que ele queria. Aí chega a pessoa mais importante daquele lugar, olha para Zaqueu e se convida. Se convida. Zaqueu, desce, eu vou ficar na tua casa. Você imagina o que é Jesus chegar para você e dizer: Wagner, eu quero ficar na tua casa hoje. Você fica sem graça. Nossa, fulano se ofereceu para ficar na minha casa. Ele poderia ficar no melhor hotel da cidade. Ele poderia ficar na casa de fulano, que é mais famoso do que eu, na casa de Beltrano, que tem mais dinheiro do que eu, na casa de Ciclano, que tem mais honra do que eu. Ele resolveu ficar na minha casa. E isso é bom demais, porque isso mostra que Deus busca corações perdidos e resolve fazer deles a sua estadia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. No meio da multidão, Deus encontrou isso. No meio da multidão, ele encontrou o teu coração. E agora ele te faz um convite inesperado. Ele diz para você: eu estou na porta da sua casa. Quero me hospedar aí hoje. Desce depressa. Obviamente, descer depressa é uma forma literal de Jesus dizer: desce mesmo. Desce daí, Zaqueu. Eu quero ficar na tua casa hoje. Desce daí, vem me receber. Mas num sentido mais simbólico, desce depressa. Sai desse pedestal que você se encontra. Sai de cima desse orgulho de ser alguém que é cercado por soldados, de ser alguém que tem uma guarda lhe protegendo, de ser alguém que tem na fama o status social, que tem alguém, de ser alguém que tem autossuficiência, não depende de ninguém para nada, tem condição por si mesmo. Desce daí. Sai, desce depressa, desce daí. Desce desse lugar que te distancia da minha presença. Desce desse lugar que está te deixando do outro lado da multidão, do outro lado da parede, do outro lado do obstáculo. Desce daí. Vem para cá. Vem para cá. Eu te encontrei.
de encontro. É o perdido encontrando a bússola da sua vida. É o perdido encontrando a direção correta a seguir. É o desorientado encontrando orientação. É o desesperado encontrando tranquilidade. É o desequilibrado encontrando o equilíbrio. É o angustiado achando refrigério. Eu te encontrei, diz o Senhor. E eu digo para você hoje: desce daí. Eu quero fazer morada na tua casa hoje. Zaqueu é surpreendido por esse convite inesperado. É um convite incrível. É um convite, é um chamado. É mais que um convite, é um chamado. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para um propósito. Porque a palavra de Deus nunca é lançada vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Toda a palavra de Deus enviada tem um propósito. E porque tem um propósito, é mais do que um convite, é um chamado, é uma convocação. Mas não somos fantoches de Deus, de modo algum. Deus não nos fez como robô que estão sendo controlados por Ele, ou como fantoches que ficam sendo marionetizados por Ele. Não, Deus não. Ele nos chama, mas Ele deixa você escolher se você quer ou não aceitar esse chamado. Zaqueu, ao ouvir aquele chamado, o que ele faz? Ele desce depressa. Ele desce depressa e corre na direção de Jesus. Jesus sai do meio da multidão, sai do meio daquele alvoroço de gente e caminha com Zaqueu para a casa dele. E essa visita muda o curso da história da vida de Zaqueu. A Bíblia diz, vá comigo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, verso 5, capítulo 19, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje vou ficar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava como um pecador. Sabe o que é murmurar? Reclamar. As pessoas começaram a reclamar. Que pessoas? Quem eram essas pessoas que reclamavam porque Jesus ia se hospedar com Zaqueu? Os judeus, os fariseus, os sacerdotes religiosos, as pessoas que olhavam para si e diziam: eu sou um verdadeiro crente, eu sou crente. Esse aí, um traído, esse aí, e esse homem vai se hospedar na casa dele e não na minha? Sabe o que isso significa dizer? Que o amor de Deus por você, ele é tão forte, que Deus tolera, inclusive, a murmuração das pessoas que não aceitam que o Senhor alcance a sua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê bênçãos, que o Senhor te transforme. Mas Deus tolera tudo isso por você. Não se importa com o que vão falar, não se importa com o que vão pensar. Ele
E a Bíblia diz, lá, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Infelizmente, a Bíblia não relatou para nós o teor da conversa deles. É uma pena. Imagina que deve ter sido uma conversa incrível, linda de se ouvir. Jesus tratando do coração de Zaqueu, confrontando os seus pecados, as vezes que ele roubou, as vezes que ele enganou, as vezes que ele maltratou pessoas em razão da sua posição, do seu poder, da sua autoridade. Jesus vai lá tratando os seus medos, os seus temores, não como quem tem raiva ou como quem julga, mas como quem ama, mostrando para ele de repente que tudo aquele levou ele exatamente àquela condição de perdido, de sem sentido, de desorientado, mostrando para ele de repente um novo caminho, uma nova direção. Infelizmente, a Bíblia não nos deu os detalhes dessa conversa, mas certamente ela foi uma conversa incrível, porque de repente a Bíblia traz a continuação da história, e a continuação da história é essa. Zaqueu se levanta no meio da conversa e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de tudo que eu tenho. Zaqueu era o quê? Rico. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade de tudo que eu tenho. E as pessoas que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Quem é que não lembra da história do homem rico? Aquele homem que também buscava encontrar Jesus, que também tentou se aproximar de Jesus, e que da mesma forma que Zaqueu recebeu de Jesus um chamado: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: sabe isso, e isso, e isso? Ele disse: todas essas coisas eu guardo desde a minha infância. Jesus disse: que ótimo. Só mais uma coisa te falta. Pega os teus bens e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu profundamente triste, pois era dono de muitas riquezas. Riqueza ou salvação? É uma decisão muito difícil a se tomar. Mas aquilo foi alcançado por essa mensagem, conseguiu compreender o valor das coisas eternas e não das coisas terrenas. E ao perceber isso, ele olha e diz: Mestre, tudo que eu tenho, a metade disso, vou dar aos pobres. E as pessoas que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. A resposta de Jesus, aquilo está no verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o quê? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não foi agir igual para acaso. Jesus não caminhou na direção daquela cidade por acaso. Nada do que Jesus fez nessa terra foi por acaso. Em tudo, Deus tinha um propósito. E a entrada do Senhor na cidade de Jericó tinha um propósito. O propósito dele era achar um coração perdido. E o coração perdido daquela cidade era Zaqueu, que para os judeus não era filho de Deus, não era filho de Abraão. Mas quando esse homem se levanta e começa a
produzir frutos de arrependimento, Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, porque este publicano, este aqui, também é filho de Abraão, também faz parte do meu povo, também é meu filho, faz parte do meu povo. Eu o encontrei e o trouxe novamente para perto de mim. É como uma ovelha perdida. Jesus está lá no meio das 99. As 99 ovelhas lhe cercando de todos os lados. Mas tinha uma ovelha perdida. Ele sai, deixa as 99 ali, vai em busca daquela que está perdida e o resgata novamente. E a Bíblia diz que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Por que Jesus disse que teve salvação naquela casa? Porque aquele homem começou a produzir frutos de arrependimento. Senhor, a riqueza que eu constituí por meio de engano, por meio de exploração, por meio de roubos e defraudações, essa riqueza, vou fazer o seguinte: vou pegar metade dela e vou dar para os pobres. E as pessoas que eu enganei, que eu roubei, que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Aquilo ali é o que a Bíblia chama de fruto de arrependimento. E o fruto do arrependimento é a evidência da salvação. E é por isso que Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Jesus não quer só te encontrar. Ele não só quer encontrar o teu olhar. Ele não quer apenas te chamar pelo teu nome. Ele não quer apenas entrar na tua casa. Ele quer te salvar. Isso significa dizer que Ele quer transformar você. Deus te ama assim como você é, mas Ele se recusa a deixar desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Ele quer que você tenha a mesma mente que houve em Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo, e isso só é possível por meio da transformação do Evangelho na sua vida. Jesus quer transformar você. E esse Evangelho, que é poderoso, porque, diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho, ele é um Evangelho de autoconvocação. Ele não é um Evangelho que passa a mão na cabeça e diz: fica tranquilo, vai ficar tudo bem, ninguém viu que você fez errado, fica tranquilo, sabe? Ninguém vai ficar sabendo desse seu pecado. Não, não é esse o Evangelho. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que autoconfronta o homem. Mostra para o homem: olha, você está vendo esse seu erro. É por causa desse erro que você cometeu que você está assim. Você mente, você engana, você rouba, você fofoca da vida dos outros, levanta falso testemunho, você lastra, reclama da vida o tempo todo, é um ingrato, você é um incrédulo. Tudo isso tem levado você para essa vida sem direção. Você está perdido. A palavra de Deus quer te dar direção, quer ser a bússola da tua vida. E sabe como é que ela faz isso? Confrontando você no seu erro. Deus não te julga, não precisa fazer isso. Você mesmo já é julgado pela sua própria consciência. Deus te convence do pecado, da justiça e do juízo. E é se auto-confrontando por meio da palavra de Deus que nós somos capazes de mudar os nossos comportamentos.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém vou cear com você e você comigo. O convite de Deus para você na noite de hoje é: quero ficar contigo hoje na tua casa. Esse é o convite de Deus para a sua vida. Deus te chama, Deus te quer te tirar dessa desilusão. Deus quer te tirar dessa condição triste que você se encontra, de uma vida sem propósito, de uma vida sem sentido. Deus quer restituir em você os sonhos que se perderam. Deus quer restituir em você a sua identidade espiritual que se perdeu. Deus quer trazer de volta a sua família que você perdeu, os relacionamentos que você perdeu, tudo por causa dos seus pecados. Deus quer trazer de volta, restituir tudo isso, te dando a verdadeira direção. Amém? Amém. Fica de pé. Você talvez esteja perdido e sem direção. E a palavra de Deus para você na noite de hoje é essa: eu sou o caminho. Eu sou o caminho para você. O caminho do encontro. O caminho do achado. O caminho do lugar certo. Do bom pesar. Eu sou o caminho. E eu quero estar com você. Bem, desce daí, sabe dessa tua vergonha, sai dessa tua timidez, sai dessa tua pequenez, sai daí, desce depressa. Eu quero me encontrar contigo hoje e eu quero estar na tua casa. A Bíblia diz: quem ama, Jesus dizendo, guarda as minhas palavras, e o meu Pai também guardará. Então viremos eu e o meu Pai e faremos nele morada. Deus quer morar em você. Deus quer habitar em você para todo sempre. Deus quer fazer de você povo dele, nação dele. Deus quer fazer de você sacerdote dele, propriedade exclusiva dele. Você só precisa abrir o seu coração, porque ele está na porta batendo. Eis que eu estou à porta e bato. Você ouviu a minha voz? Enquanto o ministério do louvor, reflita sobre isso. Baixe sua cabeça, leve seu pensamento a Deus. O meu combustível para continuar. Jesus é a calma, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce,
meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra pensar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só é em ti? És o meu alívio. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E
está batendo na porta e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. E diz mais, ele diz: se ouvires a voz do Espírito, diz o Senhor, não endureçais o seu coração. Se você ouviu essa mensagem, entendeu ela e creu nela, é porque o Espírito Santo falou com você. A palavra de Deus para você é: não endureça o seu coração. Faça como Zaqueu. Já que o olhar de Jesus encontrou o teu, já que o coração do Senhor encontrou o teu, desce depressa. Sai daí e vem se encontrar com Jesus. Eu quero orar por você. Onde você está, eu quero orar por você. Alguém na noite de hoje que ouviu essa mensagem e quer receber em seu coração esse Jesus na sua vida, levanta a mão onde você estiver. Alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe você também. Há mais alguém na noite de hoje que sentiu esse toque do Espírito e disse: o Espírito me tocou, ele falou comigo aqui. Eu vou deixar ele entrar. Deixa eu ver. Eu quero lembrar para você que não é um bandido que quer entrar na sua casa. Não é um ladrão malfeitor que quer invadir a sua casa. Eu quero lembrar para você que quem quer entrar na sua casa é um mestre de obra, um engenheiro de construção. Ele quer reconstruir cada pedaço quebrado das suas paredes. Ele quer refazer cada parede rachada que há dentro de você. Ele é um arquiteto de design anterior que quer deixar tudo dentro da sua alma. É esse Jesus que quer entrar na sua vida. Há mais alguém na noite de hoje que quer receber? Deus te abençoe, meu querido. Se há mais alguém, eu quero orar para que Deus te abençoe, para que Deus faça na sua vida tanto o querer quanto o realizar. Há mais alguém? Vou perguntar só mais uma vez que eu encerro. Há mais alguém que quer receber Jesus na sua vida hoje? Levanta a mão. Não há? Amém. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, meu Senhor, porque o Senhor é maravilhoso demais. Deus, que somos nós? Quem é o homem para que tu se lembre dele? Quem é o homem para que o Senhor jogue na direção dele amor? Quem é o homem, Senhor Deus, para que tu busque encontrá-lo? Quem somos nós? Não somos ninguém. Aparentemente não somos nada. Mas quando eu me lembro que alguém como o Senhor olhou na minha direção, chamou pelo meu nome e me convidou a fazer morada em mim, eu percebo, meu Deus, que eu sou mais do que alguma coisa. Enquanto o diabo quer botar na nossa mente, no nosso coração, que nós não somos nada, que nós não temos valor, que nós não temos valor algum, o teu Santo Espírito grita dentro da nossa alma que nós fomos comprados a um preço caro, um preço de sangue do teu Cordeiro. O nosso valor é inestimável, porque o Senhor buscou nos encontrar quando nós estávamos perdidos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Que o Senhor possa, Deus, invadir os nossos corações. Não apenas essas pessoas que levantaram a mão aqui, mas o teu também. Invade a minha alma, Senhor Deus, até o mais profundo do meu ser. Enche, Senhor Deus. E a cada um dos que aqui encontram, enche cada um dos
que aqui estão do teu Santo Espírito. Reconstrói a nossa casa, reconstrói as paredes que estão quebradas, as paredes que estão rachadas, as portas que estão cobridas pelas traças. Deus, reconstrói tudo e nos dá, Senhor Deus, a tua paz, que o desespero de estar perdido possa ser substituído pela tranquilidade da tua paz. Que a angústia do estar só possa ser substituído pela felicidade da tua companhia. Deus, muito obrigado. Que o Senhor seja bendito nos céus, na terra, no inferno, e aonde quer que haja ser que respire, o Senhor possa ser bendito. Eu te louvo, te exalto, reconheço o teu senhorio, a tua soberania, a tua majestade, e me curvo diante de ti, porque o Senhor é maravilhoso e nos encontrou. Que a tua igreja, Senhor Deus, também te louve, te bendiga, te exalte e reconheça o teu senhorio e a tua majestade, hoje